e também, né, é aquele que vai estar apresentando, porque nesses 20 anos, né, 20 anos de conferência missionária, eu creio que cada um aqui tem uma história para contar, e sempre o Jordão, né, e as puxadas de orelha, e as palavras animadoras, e mesmo ele não estando aqui na igreja, ele continua trabalhando. Agora ele está trabalhando lá, mas continua aqui com o Cebipan. Então nós louvamos a Deus, né, pela vida do Jordão, e é ele que também tem culpa de estar aqui, né? A Joris depois briga com ele, mas é uma bênção na nossa vida, essa família. Então até se você quiser falar alguma coisa, você tem liberdade. Boa noite. É um prazer muito grande estar aqui com os irmãos novamente, né? Toda vez eu estou aqui incomodando, né? A saudade do frio, né? Mas eu gosto de vir quando está quente, porque quando está frio eu sinto muita dor nas juntas. Irmãos, o pastor já esteve aqui conosco, o Cássio já esteve aqui conosco que era o treinamento, pastor? Era o capacitar, e aí naquele dia nós conseguimos trazê-lo aqui. Ele pregou aqui no culto das 11 horas, alguns dos irmãos já o conhecem, mas era um servo de Deus que nós já conhecemos há muito tempo. O Dr. Joel estava comigo quando eu conheci ele, né? Vanderly, quem mais daqui? O Lúcio, né? Estávamos quando nós conhecemos o pastor Cássio. E olha, eu agora estou entendendo o seguinte: ele esperou ir embora para ele aceitar o convite para vir para cá, porque quantas vezes eu fiz o convite, né? Mas esse homem é muito ocupado, viu? Vocês vão ver que ele é digno de admiração, porque esse é aquele que obedeceu às ordens do Senhor e não pestanejou, né? Em atender o que Deus o chamado, e por isso que ele não tem tempo de vir aqui, até porque ele mora muito mais perto de Nova York do que de nós aqui, né? Mais ou menos, né? Ele mora lá quase no pé do pico da neblina, para vocês terem uma noção onde é que o pastor Cássio mora e trabalha. Mas vamos ficar de pé e nós vamos orar. Depois ele vai se apresentar, falar da família, melhor do que eu, né? E agora eu venho aqui perto, e antes de orar, eu quero chamar as nossas crianças, tá? Vemos cantando. Meu barco é pequeno e grande é o mar, Jesus segura minha mão, Ele é meu piloto e tudo vai bem na viagem pra Jerusalém. Meu barco sem Cristo ao céu não irá, nas águas afundará. Mas quando Jesus meu barco guiar, o céu poderei alcançar. E aí, em o Jordão orando, também vai abençoar a nossa conferência Kids, a nossa molecada ali. Vamos orar, irmãos. Senhor nosso Deus, o Senhor conhece o coração de cada um de nós que estamos aqui nesta noite. O Senhor que nos trouxe até aqui, Senhor, e por isso é motivo de nós agradecermos ao Senhor por esta oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos diante do Senhor, para ouvirmos a voz do Senhor. E para isso, Deus, eu te peço em nome de Jesus, eu oro pelo meu coração e oro pelo coração de cada irmão que está aqui nesta noite. Trata, ó Deus, o nosso coração. Tira de nós tudo aquilo que impede uma comunhão mais íntima com o Senhor. Tira de nós toda e qualquer preocupação, tudo aquilo que venha atrapalhar a absorção, ó Deus, da Tua palavra nesta noite. E, ó Deus, que o Senhor esteja com o Teu servo, pastor Cássio. Que ele seja o Teu instrumento, ó Deus, para nos trazer aquilo que o Senhor quer falar ao nosso coração, ao coração desta igreja, ó Deus. Portanto, ó Deus, te pedimos em nome de Jesus, use o Teu servo com poder e graça, para que, ó Deus, a palavra que o Senhor tem para nós nesta noite penetre no íntimo de nossa alma, de nosso coração, e que ela possa frutificar, e não só ficar, mas que possamos também, ó Deus, ser desafiados a cumprirmos o
teu plano para a redenção da humanidade. Usa-nos, ó Deus, com poder e graça, e fala ao nosso coração esta noite, no nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Boa noite, meus irmãos e minhas irmãs. Para mim é um privilégio estar aqui nessa conferência, nessa sexta-feira, início de conferência, para compartilhar com vocês a palavra de Deus. É verdade que já há bastante tempo o presbítero Jordão sempre tem nos convidado para estar aqui, mas também é verdade que eu faço o possível para não sair da Amazônia, do Amazonas, porque cada saída do Amazonas é uma não ida para a aldeia. Eu prefiro sempre ir para a aldeia, porque eu sei que lá eles precisam mais de gente, e aqui tem gente sobrando, né? Pastores sobrando aqui para trazer a palavra. Mas quão precioso é estar aqui com os irmãos e ver tanta gente numa sexta-feira à noite, numa abertura de conferência missionária. Eu acho que é só uma igreja que está na sua 21ª conferência e com 31 compromissos missionários, envolvidos com 31 projetos missionários, para trazer tanta gente numa sexta-feira à noite, né? Louvado seja Deus. Muito grato em estar aqui com os irmãos, e sou muito grato a essa igreja pelo longo investimento na equipe do Projeto Amaragé, a igreja parceira, o Projeto Amaragé em si, enquanto instituição. Nós temos apenas umas 4 ou 5 igrejas parceiras nossa como projeto, como instituição, e a IPC é uma delas, e vocês não imaginam quão abençoador para a gente a diferença que isso faz, a gente ter uma parceria institucional. Mas além de ser parceira do Projeto Amaragé, a IPC também é parceira, salvo engano, de pelo menos 4 missionários do Projeto Amaragé, e inclusive todos eles indígenas. O Lindelvan Baré é nosso filho na fé, minha esposa que o evangelizou, tivemos o privilégio de discipulá-lo, enviá-lo para o seminário, e hoje ele voltou como missionário, casou com a jovem missionária, e está ali. A igreja tem o apoiado, investido na vida dele, e feito um trabalho muito bom, iniciando um projeto de plantio de igreja numa aldeia estratégica e desafiadora. É o único ministério que nós temos lá, que o acesso é por terra. Eu estive lá no mês de maio visitando eles na aldeia onde eles estão, e a única forma de chegar ali é com os toyoteiros nordestinos. Tem 4 toyoteiros na cidade que fazem esse percurso em direção ao Pico da Neblina. A aldeia fica a 100 quilômetros. Nós saímos de São Gabriel às 9 da manhã e nós chegamos lá no outro dia às 8 da manhã. Tivemos que dormir na estrada porque havia caído 2 bueiros, e os toyoteiros literalmente fizeram 2 pontes para passar em cima. Eu estava com eles nessa aventura. É onde o Leovan e Valéria estão trabalhando, e os irmãos estão com eles, os apoiando aí nessa caminhada. A IPC também tem investido na vida da Leonísia, que é tucano, e ela com seu esposo estão fazendo um excelente trabalho de formação de líderes indígenas, um curso de teologia em Santa Isabel do Rio Negro, e agora, dia 17, inclusive, vai formar a primeira turma. Creio que uns 15 alunos vão se formar no curso de formação teológica intercultural. Também os irmãos têm investido na vida do Ricardo, pastor Ricardo Baré, está no momento à frente da igreja indígena de Santa Isabel. Ano que vem ele está indo trabalhar, deixando a cidade e trabalhar nas aldeias ali próximo com o plantio de igrejas. E ultimamente também os irmãos passaram a investir na vida do Edmilson. E Edmilson, o Jordão, que me conhece muito bem, muitos anos, Edmilson e Luciana, um casal muito precioso, coração de servos, dispostos a servir o Senhor. E eles estão indo, ano que vem, eles estão se mudando para o povoado mais complexo e mais estratégico de todo o Alto Rio Negro, pelo qual nós oramos por mais de 10 anos. Em algum momento eu vou falar um pouco mais sobre esse lugar, para onde Edmilson e Luciana, aquele casal Baré que os irmãos têm apoiado, está indo ano que vem. A casa deles está pronta, eles estão indo num passo de fé. Os únicos parceiros deles é a igreja aqui de Curitiba e a igreja indígena de Santa Isabel, que um mês tem condições de apoiar, outro mês não tem condições. Então eles estão indo assim, pela fé, crendo que o Senhor vai prover, e nós estamos com eles, porque cremos como eles que o Senhor realmente vai prover. Então receba a nossa gratidão, a gratidão aqui em nome do Projeto Amaragé e desses irmãos
nas vidas dos quais vocês têm investido e têm acolhido. Eu sei que quando vem aqui, tem algum evento, eles são muito bem acolhidos pelos irmãos, e isso fala muito alto do coração de qualquer missionário. Louvado seja Deus pela vida dos irmãos e pela caminhada dessa igreja na missão. Abra sua Bíblia comigo, por favor, no Evangelho de João, capítulo 21. Evangelho de João, capítulo 21, a partir do versículo 15. João 21, versículo 15 em diante. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que estes outros? Ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Ele lhe disse: apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Ele lhe respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: pastoreia as minhas ovelhas. Pela terceira vez Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele lhe ter dito pela terceira vez: tu me amas? E respondeu: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Você consegue imaginar o que pode ser mais desafiador na vida de um missionário num campo transcultural? Eu sei que muita gente pensa muita coisa. Eu vou contar para vocês o que já passou pela minha cabeça em termos de desafio. Quando eu me preparava para ir para o campo, minha esposa e eu nos preparamos durante 10 anos para ir para o campo missionário, não só estudando, pastoreando igreja, fazendo cursos e tal, até chegar o momento de sair para o campo missionário. E quando nós definimos o campo, e o campo era a Amazônia indígena, eu preciso confessar para vocês, a primeira coisa que eu pensei é que eu teria muita dificuldade com a culinária, porque sabe aquelas pessoas que comem com os olhos? É esse que vos fala. A minha filha Maria Elisa, de 11 anos, achou uma expressão para descrever o meu processo com a alimentação. Ela disse que eu sou cheio de nhenhenhen. Você sabe o que é nhenhenhen? Nhenhenhen significa isso aí, nhenhenhen, né? Para comer. E como a gente sabe que os irmãos indígenas e os povos indígenas têm uma culinária diferente, né? Bem peculiar, e não vou entrar nos detalhes, e a forma de preparar também é um pouco diferente da nossa. Eu projetava aquela imagem assim, eu pensava: rapaz, vai ser muito difícil para mim. Sabe que não foi? Não foi. E não é porque eu cheguei lá e achei que era diferente, não. Era um pouquinho pior do que eu pensava. Principalmente se você observar como se é preparado. Então é melhor não ir na cozinha. Mas depois de alguns meses convivendo, se o exótico se torna familiar, processo de psicoadaptação é um negócio incrível no ser humano, né? A gente consegue se adaptar. E olha, eu vou dizer uma coisa para vocês: eu não apenas me adaptei, mas eu passei a gostar da comida indígena, até da pimenta ardosa. Rapaz, eu passei a gostar. Depois de uns 6 meses lá na aldeia, eu já até tomava chibé. O chibé é um cafezinho assim, né? No dia a dia, está trabalhando no serviço comunitário, aí a mulher vai lá e faz uma panela, uma cuia, põe água, põe farinha, e aí deixa tufar, né? Um pouquinho assim, a encharcar a farinha com água, e aí põe em algum lugar, geralmente mesmo no chão, e aí os homens estão trabalhando, às vezes capinando, fazendo uma casa, todo mundo suado: vamos pro chibé, aí todo mundo vai pro chibé. E aí o detalhe é o seguinte: é uma cuia coletiva, está entendendo? Todo mundo toma na mesma cuia e passa para o outro. Aí eu tinha o privilégio, como eu, de ser branco, visitante. A primeira cuia era sempre minha, uma grande bênção. O detalhe é que nunca acaba na primeira rodada, sempre tinha a segunda rodada, a terceira rodada, e às vezes do seu lado um senhorzinho, banguela, e tem lá o outro que você sabe que é portador de tuberculose, né? E aquele negócio, mas sabe, com 6 meses, assim, fichinha,
Ixi, louvado seja Deus, assim, não foi uma grande dificuldade para mim. E eu fiquei pensando então, se a comida não é o mais difícil vai ser mesmo a língua. Porque eu fui trabalhar com um povo de língua ágrafa, ainda não grafada, sem alfabeto, não analisada, e uma língua de alto grau de complexidade fonológica, morfológica, língua tonal, tem 4 tons, dependendo da melodia da pronúncia da palavra, ela pode ter 4 significados, e o tom altera inclusive o significado da frase. Enfim, é um negócio meio complicado assim. E detalhe, eu sou surdo de um ouvido, totalmente surdo do ouvido direito, desde criança. Rapaz, quando eu cheguei lá e vi a complexidade daquela língua, eu pensei, será que Deus mandou a pessoa certa para cá? Que negócio difícil. Aí, claro que não foi com 3 meses, 6 meses, mas assim, com uns 2 anos, 3 anos, de repente a gente percebe assim, que a língua está, como dizem lá, está entrando, você começa a entender o que eles estão falando, o sentido, de repente está saindo também, você está se fazendo comunicar, e a coisa acontece, pela graça de Deus e com bastante esforço. Mas à medida que você estuda e compreende a língua, você começa também a entrar nos níveis mais profundos da cultura. E aí você percebe que a cultura, o mais complexo, não é aquelas coisas exóticas que aparecem. O mais complexo é o padrão de pensamento, o sistema de pensamento, a forma como aquele povo vê o mundo, interpreta o mundo, a cosmovisão do povo. E a cosmovisão de um povo milenar da floresta, que quase contato nenhum tinha com a sociedade externa, totalmente diferente do nosso padrão de pensamento, inclusive diferente do padrão de pensamento de outros povos indígenas já mais contactados, já mais em contato com a sociedade externa. Rapaz, às vezes, analisando a cultura, dava a impressão que ela ia se transformar num monstro de 7 cabeças e nos engolir. Mas depois de um bom tempo, também esses 2, 3 anos de convívio, morando na aldeia, andando com eles pela floresta, comendo com eles, caçando e pescando com eles, vivendo com eles, de repente você começa a perceber que está fazendo sentido aquilo que eles falam, a forma como eles interpretam o mundo. A mente começa a abrir e você começa a entender a cultura. Você acredita? Não era o que o mais difícil que eu pensei. Mas aí chega um momento crucial, depois de 3 anos estudando a língua e a cultura, chega um momento de comunicar o Evangelho. E uma coisa, amigo, é falar uma língua e entender uma cultura. Outra coisa é comunicar o Evangelho. Porque mesmo aqui, a gente falando a mesma língua e tendo a mesma cultura, nem todo mundo consegue comunicar bem, não é verdade? O ambiente transcultural é mais complexo, naturalmente. Você pode falar e entender, mas comunicar a verdade do Evangelho para um negócio tão diferente não é tão fácil. Mas aí você começa a comunicar o Evangelho e você descobre que existe uma coisa milagrosa, a obra do Espírito Santo. O Espírito Santo abre o entendimento do perdido para ele entender o Evangelho, e às vezes até a gente falando errado, às vezes o Espírito Santo faz o cara entender. Incrível isso, milagre, não dá para explicar. E aí de repente você percebe que o povo está entendendo o Evangelho, pelas perguntas que eles fazem, por alguns rejeitarem a mensagem, por outros serem atraídos pela mensagem. Está acontecendo. E aí eu cheguei à conclusão que realmente o mais difícil não era comunicar o Evangelho. Eu dou aula no CFM, no curso da TMT, já há 11 anos, desde 2008. Todas as primeiras turmas, eu começava a aula falando sobre o grande desafio do missionário no campo transcultural, e eu dizia, o desafio por excelência é comunicar o Evangelho. Eu contava a história só até aí, porque era só até aí que eu tinha vivenciado. Mas, irmãos, depois de 10 anos no campo missionário, eu cheguei a uma conclusão muito diferente. Eu cheguei à conclusão que o meu grande desafio nada tem a ver com culinária, nada tem a ver em viajar pelos rios perigosos de voadeira, mineiro, lá no interior de Minas, que nasceu na beira de como diz em Minas, um corguinho, andar por aqueles rios da Amazônia, né, Jordão? Negócio incrível, Rio Negro com 14 quilômetros de largura no trecho mais largo, um negócio doido, é muita água. Mas esse não é o meu maior desafio, muito menos a questão da língua, da cultura. Meu maior desafio não tem a ver com enfrentar resistência, ser expulso da terra indígena pela FUNAI, enfrentar a resistência dos pesquisadores, dos politizados, receber críticas. Passou longe disso. Depois de 10 anos no campo, eu cheguei à conclusão que o meu maior desafio é amar. É amar. E quando eu falo que o meu maior desafio é amar, eu não estou me referindo em amar o povo, porque
aquele pensamento, inclusive, assim, que o indígena lá na floresta, né, ele vive em completa harmonia com o seu meio ambiente, com o seu meio social, com o seu meio espiritual. Alguns pensam até assim: para que evangelizar o índio? Ele está bem. Isso é conversa fiada, viu? Coração sem Jesus é coração sem Jesus em qualquer lugar, em qualquer cultura, camarada. Coração sem Jesus é um negócio complicado. Povo perdido é complicado. Para eles mesmos, entre eles mesmos. Mas eu não estou falando que o meu maior desafio é amar o povo perdido com as suas complexidades, não. Também não estou dizendo que o meu maior desafio é suportar os mosquitos que faz revezamento de turno diariamente, dioturnamente. Também o meu maior desafio não é amar a equipe missionária, que é composta por pessoas diferentes, de perfis diferentes, personalidades, pensamentos e até de teologia diferente, e que às vezes a gente se estranha no dia a dia. Não estou falando disso. Eu cheguei à conclusão que o meu maior desafio é amar a Deus. É amar a Deus. Porque se eu amar a Deus de verdade, com todo o meu ser, como diz as Escrituras, eu vou conseguir amar tudo aquilo que Deus ama e vou detestar tudo aquilo que Deus detesta. Esse é o meu maior desafio. Mas eu confesso que depois de 10 anos eu cheguei à conclusão, e eu penso que esse não é o meu maior desafio. Eu penso que esse é o desafio por excelência da vida cristã. Não por acaso, esse é o grande mandamento. Se é o grande mandamento, é também o grande desafio: amar a Deus de tal forma que eu consiga amar tudo aquilo que Ele ama e detestar tudo aquilo que Ele detesta. O texto que nós lemos é um chamado de Jesus para Pedro. É uma palavra para restaurar o amor de Pedro por ele. Não é uma palavra de censura, não é uma repreensão. O Senhor está restaurando o amor de Pedro por ele. O Senhor está chamando Pedro novamente para um relacionamento de profundo amor por ele, pelo seu mestre. O que acontece é que antes desse texto é a negação de Pedro, de Jesus por Pedro. Jesus diz que está indo para ser morto. Pedro declara: mas eu estou pronto até para morrer pelo Senhor. E Jesus fala com ele assim: você vai me negar. Antes que o galo cantar 3 vezes, você vai me negar. E aí acontece aquele episódio da sexta-feira. Jesus é preso, levado para o pátio do sumo sacerdote. Enquanto Jesus está sendo julgado, os empregados acendem uma fogueira, e a Bíblia fala que Pedro entra no meio dos empregados, senta-se ali para aquecer, certamente estava fazendo frio. E aí de repente um soldado olha para ele e diz assim: você não é galileu? Aliás, uma empregada da casa do sacerdote olha para ele e fala assim: você não é galileu? Você anda com ele. Que isso, mulher? Você está louca? Não conheço. Sai dali e senta no outro lugar. Aí um soldado chega perto dele e diz: você é galileu, você é da turma desse aí. Que isso, homem? É louco? Não conheço esse aí. E de repente chega uma terceira pessoa, que a Bíblia não fala quem é, e diz: você é galileu sim, você é seguidor desse Jesus. Ele: que isso? Perseguição, estão me perseguindo, me deixa quieto. E aí nesse momento a Bíblia fala que Jesus, lá de onde está sendo julgado, olha para trás e ele cruza o seu olhar com o olhar de Pedro, sem palavras, sem gestos. Um olhar era suficiente, porque Jesus olhou Pedro e enxergou a alma de Pedro, o coração de Pedro, as áreas mais profundas que Pedro mesmo não conseguia enxergar na sua alma. Jesus enxergou naquele cruzar de olhares. Pedro já sabia tudo, não precisava falar nada, e a Bíblia fala que Pedro sai e chora amargamente, talvez de tristeza, de remorso, de arrependimento, não sei, mas Pedro chora amargamente. Passa o sábado, Jesus crucificado, passa o sábado, veio o domingo, Jesus ressurreto, encontra com Maria e com as mulheres, e ele diz assim: vai e avisa para os meus discípulos. E para Pedro, Jesus tinha Pedro na sua mente. Passa o tempo, uns dias, Jesus aparece para todos os discípulos num lugar fechado, e diz que todos os discípulos estavam lá. Pedro estava lá, mas o nome dele não aparece. Pedro, que é da frente, que é para frente, que fala. Naquele segundo episódio, na segunda aparição de Jesus, Pedro fica mudo. Tomé, que quase não aparece nos evangelhos, é o protagonista da história, que tem dificuldade de crer, pede para ver as mãos de Jesus, aquela coisa toda. Tomé sobressai. Pedro está apagado, está pálido, cinza. Pedro não aparece naquele segundo episódio. E aqui é a terceira aparição de Jesus. Pesca à noite, não consegue nada,
Chega na praia, Jesus está ali e diz: lança a rede de novo. Eles vão, lançam a rede. Quando vem a rede cheia, João percebe: ei, aquele lá na praia que nos mandou lançar a rede de novo é o mestre. E aí Pedro, que estava despido, veste uma roupa e ele mergulha para ir ao encontro de Jesus na praia. E aí os discípulos vêm atrás também com o barquinho cheio de peixe. E quando chegam na praia, Jesus acendeu a fogueira, fez um churrasquinho de peixe assado, um pão para servir para Pedro e os discípulos. Eles comem em silêncio. O texto diz que eles não têm coragem de perguntar se ele realmente era o mestre, apesar de eles estarem ali, reconhecendo, mas com silêncio. Pedro está comendo silenciosamente. Apesar de ele ter tido coragem de pular do barco, mergulhar para encontrar com Jesus, mas no momento que ele encontra Jesus, Pedro trava. E depois que comem, diz o texto, Jesus se dirige para Pedro e pergunta para Pedro: Pedro, tu me amas? Se fosse eu, talvez eu jogaria na cara de Pedro dizendo assim: eu não falei, eu falei que você ia me negar, não falei, batata, eu falei, aconteceu. Mas Jesus, que não é eu, Jesus disse: Pedro, tu me amas? E Pedro responde: Senhor, eu te amo, é claro que eu te amo. Então apacenta minhas ovelhas, Pedro. Olha que coisa incrível. Talvez se fosse eu diria assim: nunca mais eu confio em você, quebrou minha confiança, jamais, esquece. Mas Jesus é como o executivo que tem um gerente, e o gerente rouba, desvia recursos, o executivo descobre, tem provas cabais, chama o gerente e diz assim: rapaz, você é leal a mim? E ele abaixa a cabeça e diz: sou leal a mim. Então fala o seguinte: sabe aquele dinheiro que você pegou no cofre? Eu mudei a senha, mas toma aqui, vou te dar a senha de novo, continua administrando meu dinheiro. Mais ou menos isso, né? Jesus entrega para Pedro, aos cuidados de Pedro, o que lhe era mais precioso. Aquele que o traiu, Jesus entrega as suas ovelhas, pelas quais ele morreu. Você me traiu, mas cuida das minhas ovelhas, Pedro. Mas Jesus pergunta a segunda vez: Pedro, você me ama? E Pedro diz: sim, Senhor, eu te amo. Apacenta meus cordeiros, cuida do meu povo. E pergunta de novo. Por que Jesus pergunta 3 vezes? Porque Pedro negou 3 vezes. Na terceira aparição de Jesus aos discípulos, ele pergunta 3 vezes para Pedro, porque Pedro havia negado 3 vezes. Jesus estava restaurando o relacionamento dele com Pedro. Jesus estava resgatando o que havia perdido. Jesus estava consertando o que tinha sido quebrado. Ele estava restaurando o amor de Pedro por ele. Ele estava mostrando para Pedro que Pedro não deveria temer os homens, mas sim amá-lo. Porque Pedro é um homem marcado por temor de homens, não somente aqui, mas em vários outros lugares, inclusive depois do Pentecostes, segundo Paulo lá em Gálatas, ele continuava temendo os homens. É aquela pessoa que leva mais em consideração o que as pessoas vão falar e pensam de mim do que o Senhor quer de mim, é Pedro. Mas Jesus está dizendo assim: Pedro, ame menos as pessoas, tema menos os homens e me ame. É isso que você precisa fazer. Pedro, tu me amas? O nosso grande desafio é amar a Deus de tal forma que amemos tudo aquilo que Ele ama e detestemos tudo aquilo que Ele detesta. Você quer fazer mais missões? Você quer se envolver mais com a obra missionária? Peça ao Espírito Santo para aumentar o seu amor por Deus. Porque quanto mais você amar a Deus, mais você vai se envolver com a obra de Deus. Quanto mais você amar a Deus, mais você vai orar pela obra de Deus. Quanto mais você amar a Deus, mais você vai encorajar aquele que está fazendo a obra. Quanto mais você amar a Deus, mais você vai se envolver com os ministérios dessa igreja. É simples assim. Pedro, tu me amas? Talvez seja a pergunta do Senhor para o seu coração nessa noite. Um detalhe é que nós somos seres humanos, nós somos seres do amor. Deus nos fez com um dispositivo no nosso DNA para amar. O ser humano não consegue viver sem amar. Inclusive as pessoas que são tidas como as mais cruéis e desprovidas de amor da história, na verdade foram pessoas que amaram e amaram intensamente. Adolf Hitler, tido como um monstro, foi um homem de amor intenso. Só que o amor dele estava no objeto errado. Ele amava a si mesmo, mas ele amava. O apóstolo João, na sua terceira carta, no versículo 9, ele fala de Diótrefes, que gosta de exercer a primazia. E a palavra no original ali para
gostar de exercer a primazia é literalmente amante da preeminência, amante do holofote. Diótrefes era um homem que resistia inclusive aos apóstolos, mas ele tinha muito amor, mas o amor dele estava pela fama. Ele queria estar no palco, ele queria ser o protagonista da igreja, ele queria holofote. O cara que ama a fama, ele ama, mas o amor dele está na vaidade, um amor vaidoso. Na verdade, ele ama a si mesmo e por isso ele quer o holofote acima dele. Quando Paulo escreve a Timóteo, na sua segunda carta, em vários lugares ele usa expressões curiosas. Ele fala no capítulo 4, versículo 10 de Demas, e diz que Demas amou o presente século. A palavra literalmente lá é amante do mundo. Ele tem amor, mas o seu amor está colocado no mundo. Do mundo. Não é que ele não tem amor, ele tem amor, ele não consegue viver sem amor. No capítulo 3 de 2 Timóteo, Paulo faz uma lista, eu chamo da lista nefasta, 19 qualidades, pecados, que ele diz que aparecerão, ficarão em evidência nos últimos tempos, nos dias difíceis que estão por vir. E nessa lista ele fala daqueles que são mais amantes dos prazeres do que amantes de Deus. Ele usa a palavra de onde surge inclusive o termo hedonismo, fileudone, de filéu de amar e redone de prazer, amante dos prazeres. Tem amor, mas o amor está, na verdade, é em si mesmo e quer o prazer para se satisfazer. Ele fala também dos homens que serão avarentos, e a palavra para avarentos é literalmente amantes de prata, amantes do dinheiro. Tem amor, mas o amor está no dinheiro. Tudo começa, entretanto, no versículo 2 de 2 Timóteo, capítulo 3, quando Paulo fala que virão dias difíceis, e começa dizendo assim, porque os homens serão egoístas. E aí depois de serem egoístas, ele apresenta mais 18 qualidades nefastas. A palavra para egoístas ali é filautos, filéu de amar, ou de amizade, de ter amizade, e autós igual ao português, de alto, né? Ou seja, auto-amante, amante de si mesmos. Há até uma possibilidade exegética de traduzirmos aquele texto assim: pelo fato dos homens serem amantes de si mesmos, eles serão avarentos, briguentos, rebeldes, amantes do dinheiro, amantes dos prazeres e assim por diante. Porque tudo começa no amor pessoal, no amor próprio excessivo. Pedro, ele negou a Cristo porque naquele momento ele amou mais a si mesmo do que a Jesus. Em temor do que poderia lhe acontecer, ele negou o mestre para se proteger. Egoísta. A palavra egoísta, na verdade, é uma tradução muito está dentro do campo semântico, mas é uma tradução amena. Amantes de si mesmo é a verdade. O detalhe, meus irmãos, que todos nós somos por natureza amantes de nós mesmos. Todos nós. Desde que Adler e Maslow da psicologia desenvolveram as teorias do complexo de inferioridade e da pirâmide das necessidades, que resultou na teoria da autoestima, a gente ouve por todos os lados, da mídia ao amigo, ao conselho e às vezes até no aconselhamento pastoral, a seguinte expressão: você precisa se amar mais. A pessoa está triste, está abatida, você precisa se amar mais, se valorizar mais. Mas você já observou que as Sagradas Escrituras não tem um versículo sequer que nos incentiva a amar a nós mesmos? Nenhum versículo. Alguém pensa assim: não, pastor, mas tem aquele, o segundo mandamento. Jesus disse assim: amar o próximo como a ti mesmo. Então, para amar o próximo eu tenho que primeiro me amar. Jesus não está dizendo isso. Jesus está partindo do pressuposto que nós já nos amamos e nos amamos intensamente, e por isso ele diz assim: você já se ama, então do jeito que você se ama, ama o seu próximo. Tim Keller, no seu livro Ego Transformado, ele fala que o orgulho se manifesta de diversas formas, mas o orgulho é como uma moeda de duas faces, cujo de um lado está escrito vaidade. A vaidade é a manifestação do orgulho, quando eu olho para o outro e digo assim: sou melhor do que ele. Não digo, mas eu penso, eu sinto, sou mais inteligente do que ele, sou mais bonito do que ele, sou mais saradão do que ele. O outro lado dessa moeda está escrito baixa autoestima. É quando o orgulho se manifesta da seguinte forma: eu olho para o outro e penso:
Não sou tão bonito quanto ele. Não sou tão bom quanto ele. Eu sou melhor do que ele. É pecaminoso. É competitivo. Claro, não estou dizendo de todo o processo de baixa autoestima. Estou dizendo que o orgulho pode se manifestar de diferentes formas, inclusive na forma de baixa autoestima. E às vezes a pessoa que o mundo diz assim: você precisa se amar mais, você precisa se valorizar mais. Nessa lógica de Tim Keller, que eu acho que é muito bíblica, às vezes é preciso dizer assim: você precisa se amar menos, você precisa se comparar menos, entender o que Deus fez, quem é você diante de Deus. Você tem que se amar menos para você ser mais feliz. Às vezes essa é a mensagem. O detalhe é que todos nós nascemos automantes assim, de DNA. Todos nós. Por isso que o homem não consegue viver sem amar. Nasceu uma criança que quando ainda pequenininha, ela não tinha noção de nada. Ela pensava que o mundo todo era dela. Aí quando ela tinha necessidades, assim, fome, sabe o que ela fazia? Abria a boca e chorava. Não queria saber se a mamãe estava cansada, se era noite, madrugada, se o papai chegou do trabalho. Abria a boca e chorava simplesmente. Quero que me satisfaça. Aí a mamãe ia lá e amamentava essa criancinha, ela se enchia. Aí passava um pouquinho, sabe o que ela fazia? Ela se aliviava, se sentia desconfortável e aí chorava de novo. Quer saber como é que está a mamãe e tal? Vem me limpar. E a mamãe ia, o papai ia. Sabe quem é essa criança? Você e eu. Nós nascemos assim. Nós nascemos autocentrados. Todos nós. É normal. Nós nascemos autocentrados. Toda criança é autocentrada. E aí desde a infância Deus começa então um projeto de nos fazer amar menos a nós mesmos e atrair o nosso amor por Ele. Uma das primeiras estratégias que Deus usa, sabe qual é? Quando a criança nasce autocentrada, o mundo é todo dela, o pai é dela, só dela, a mãe é só dela, o quarto é só dela, a casa é só dela, o cachorro é só dela, tudo é só dela. Ela está no centro do universo. Aí Deus usa a primeira estratégia: lhe dá um irmão. Lhe dá um irmão. Aí quando nasce o irmão, a criança aprende que ela tem que dividir o espaço. Às vezes tem que dividir o quarto, tem que dividir o brinquedo. Chora, mas paciência, tem que dividir, né? Mas aí ela quebra um pouquinho desse processo assim de autocentrismo, mas não rompe com isso ainda. Então Deus usa uma segunda estratégia. Deus dá coleguinhas para ela. Aí, amigo, coleguinha está fora do árbitro da mãe e do pai. O irmãozinho se começa a brigar, o pai vai lá, não, e aí tal, mas os coleguinhas lá na escola, na rua, não tem papai e mamãe não. Aprende que tem que dividir o espaço, senão vai levar pancada do coleguinha. E aí Deus vai trabalhando nessa criança para atrair o amor dessa criança para Ele e menos deixar o amor centrado nela mesma, até que na adolescência Deus permite outra coisa fantástica. Sabe o que? Deus permite essa adolescente se apaixonar. Amigo, aí ele começa a entender que o mundo não é só ele, não é só dele. E aí quando chega uma idade mais avançada, sabe o que Deus faz? Aí Deus usa uma estratégia terrível. Permite que ele se case. Sabia disso? O casamento é uma estratégia de Deus para nos fazer amar menos a nós mesmos, para compartilhar o amor, para amar alguém. É uma estratégia de Deus para sermos menos autocentrados, gente. E aí às vezes o casamento não é suficiente, e aí Deus usa então uma segunda etapa, que essa é fulminante. Deus permite que ele tenha filhos. Aí tudo que ele fez com o papai, com a mamãe, os filhos fazem com ele, e ele vai lá e atende o filho sorrindo. Você não entendeu não, né? Mas Deus te deu filhos para você amar menos a si mesmo. É isso, camarada. E tem alguns que ainda nessa etapa não são libertos. Aí esses Deus chama para ser pastores. Concorda ou não concorda comigo? E tem alguns que no exercício pastoral ainda não se libertam desse negócio. E sabe o que Deus faz? Manda para o campo missionário. E os mais difíceis Deus manda para a Amazônia. E o mais difícil dos mais difíceis Deus manda trabalhar com o povo Yucupé. Pedro, tu me amas? Tu me amas? Porque se você me amar, Pedro, de verdade, você vai amar tudo aquilo que eu amo.
e você vai detestar tudo aquilo que detesta. Você precisa se envolver no ministério dessa igreja, não é por causa dessa igreja. Você precisa se envolver no ministério dessa igreja, não é por causa dos pastores, do conselho, dos presbíteros que vêm aqui e te encorajam, mas é pelo seu amor a Cristo. Você deve se envolver no campo missionário, investir, não é por causa do povo perdido, é pelo seu amor a Cristo. É por isso, essa é a nossa motivação, essa deve ser a nossa motivação. E aliás, Paulo entendeu isso, e Paulo aplica esse princípio aos relacionamentos pessoais, lá em Efésios 5, já percebeu? Paulo fala para o marido assim: você ame a sua esposa como Cristo amou a igreja, e assim mesmo se entregou por ela. O primeiro sentido é amor sacrificial. O segundo sentido, sabe qual é? Como é que Cristo nos ama? Cristo nos ama não é em resposta ao nosso amor por Ele, sabia disso? Até se Cristo nos amasse em resposta ao nosso amor, rapaz, nós estaríamos no salvo, né? Cristo nos ama em resposta ao amor do Pai por Ele. É assim que você precisa amar a sua esposa, sabia disso? Não importa se ela está magrinha ou um pouquinho mais fofinha, alta, baixinha, se ela é aquela mulher legal, simpática, ou aquela mulher meio ranzinza, aquela que é a sua companheira, que está perto de você, ou então aquela que se torna, à altura do casamento, a principal opositora. Não é baseado nisso que você tem que amar a sua esposa. Você tem que amar a sua esposa baseado no amor de Cristo por você, como Cristo amou a igreja. Cristo ama a igreja porque Deus ama a igreja, é por isso. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Ele ama o mundo porque o Pai ama o mundo. Então ame a sua esposa porque ela é objeto do amor de Deus. Não despreze a sua esposa porque ela é objeto do amor de Deus. E se você dizer assim: pastor, ela se tornou a minha inimiga, mas o Senhor manda amar o inimigo, então ame ela por ser sua esposa, por ser sua inimiga, pronto. É a mesma lógica da esposa com o marido. Seja submissa ao seu marido no Senhor. Traduzindo, porque o Senhor te ama, submeta-se a Ele. Porque o amor do Senhor por você é suficiente, te basta. Submeta-se a esse homem. Mas pastor, ele não é nem um pouco romântico, ele não é carinhoso, ele não é atencioso, ele esquece até o meu aniversário. Mas é por causa do amor de Deus, mulher. Isso vai revolucionar o seu casamento. Isso vai revolucionar os seus relacionamentos de modo geral. Ame as pessoas por entender que elas são objetos do amor de Deus. E porque você ama a Deus, você ama tudo aquilo que Ele ama e detesta tudo aquilo que Ele detesta. Pedro, tu me amas? Eu te perguntar pela segunda vez, Pedro, você me ama, Pedro? E pela terceira vez eu vou te perguntar: Pedro, tu me amas? Se você ouve essa mensagem e diz assim: pastor, mas esse negócio é muito difícil, amar é muito difícil, eu não consigo. Ou então você diz assim: realmente, a partir de hoje eu vou amar a Deus. Vou dizer uma coisa: nenhuma das duas coisas funciona. Porque se você sair daqui determinado, dizendo assim: eu vou amar a Deus, vai fracassar. Mas Gálatas capítulo 5, versículo 22, a palavra de Deus diz assim: mas o fruto do Espírito é amor. Se você entende que o seu amor por Deus está pequeno, fraquinho, peça ao Espírito Santo, confesse a sua falta de amor ao Espírito Santo e peça para Ele gerar ou aumentar o amor no seu coração. Faça como aquele pai do rapaz epilético que chama Jesus para curar o filho, e Jesus diz assim: você crê? Ele diz: Senhor, eu creio, mas me ajuda na minha pequena fé. Marcos 9, 24, me ajuda na minha pequena fé. Ore ao Senhor e diga assim: Senhor, eu te amo, mas me ajuda no meu pequeno amor. Espírito Santo, aumenta o meu amor por Deus, para que eu consiga amar tudo que Deus ama e detestar tudo que o Senhor detesta. Ora agora, dá um tempinho para você orar, e daqui a pouco eu oro para você.
Senhor Deus, nós não conseguimos nos ocultar dos Teus olhos, nós não conseguimos fugir da Sua presença. Nosso coração está diante do Senhor como algo a céu aberto, e o Senhor vê profundamente, o Senhor nos conhece. E o Senhor sabe quão pálido é o nosso amor pelo Senhor, quão cinza se torna às vezes o nosso amor por Jesus, Seu Filho, quão frágil, fraco, limitado é nosso amor pelo Senhor, e às vezes porque o nosso amor por nós mesmos é tão mais forte do que o amor pelo Senhor. Mas nós nos colocamos diante de Ti nessa noite com aqueles fracos e caídos que não conseguem se autotransformar, nem se autoquebrantar, que não conseguem sequer amar de verdade, e que por isso depende da ação do Espírito do Senhor em nossas vidas, e depende da ação da graça do Senhor no nosso coração. Oh Deus, nos ensina a Te amar de verdade. Aumenta o nosso amor pelo Senhor. Aumenta o nosso amor pelo Senhor de tal forma que todas as coisas se tornem secundárias em nossas vidas. Aumente o nosso amor pelo Senhor para que consigamos amar tudo que o Senhor ama e detestar tudo que o Senhor detesta. Em nome de Jesus. Amém.